Eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz na minha vida, mas não tem nada que eu não tenha feito que eu me arrependa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha vida, e aí pode parecer que essa palestra é sobre mim, mas essa palestra é sobre você. E talvez no final você perceba isso. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Aguiar, tenho 34 anos, sou cantor, ator, compositor, empresário, nascido na zona norte do Rio de Janeiro, numa família de classe média baixa. Nunca me faltou nada, mas eu sempre tive que escolher. Sempre, sempre, desde o início, sempre tive que fazer escolhas na minha vida. Se eu queria uma coisa, tinha que abrir mão de outra. Desde sempre. Minha mãe é professora de educação física, mais precisamente de natação. Então, desde pequenininho, eu já era atleta de natação. Comecei a nadar bem cedo, com 6 anos já era federado. E desde essa idade aí, bem novinho, eu já sabia exatamente o que eu queria e ia em busca do que eu queria fazer. Eu não ficava esperando. Eu queria alguma coisa, eu ia em direção do que eu queria. E eu acho que desde essa época eu já pensava fora da caixa. E eu tinha uma coisa que ficava muito na minha cabeça, que é não pedir opinião para as pessoas sobre os meus sonhos. Então, não peça opinião sobre o caminho dos seus sonhos. Só vai. Por quê? Geralmente as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que mais desanimam a gente. Mas elas fazem isso por quê? Porque elas não gostam da gente? Não, é porque elas medem a nossa vida pela régua delas. Então as crenças, as experiências delas fazem com que elas tenham medo da gente se machucar. E aí eu vou dar um exemplo muito prático para vocês entenderem. Eu quero aprender a andar de skate. E aí, nunca andei de skate, quero aprender. O Denis, que é meu melhor amigo, tá andando de skate há 10 anos e não consegue dar manobra, ele é ruim, não consegue. Se eu chegar para o Denis e falar, Denis, eu quero aprender a andar de skate, vou comprar um skate para aprender. O que o Denis vai me falar? Ele vai falar que é difícil. Ele vai perguntar por que eu quero fazer isso. Pô, vai andar de outra coisa, Arthur. Pô, skate é difícil, estou há 10 anos tentando e nada acontece. Acho que é melhor você fazer outra coisa. Agora, se eu pegar e pedir a mesma opinião para o Bob Burnquist, que é um campeão mundial de skate, o que ele vai falar? Ele vai mandar, ele vai me incentivar, pô. Vai me dar vídeo para eu assistir, vai falar o melhor skate para eu comprar, vai falar as melhores pistas para eu andar, o melhor tênis para eu comprar. Ele vai me jogar para cima. É assim que acontece. Com quem que você está dividindo os seus sonhos? Para quem que você está pedindo opinião? Esse é o principal fator. E eu, pequenininho, eu lembro que com uns 10 anos, mais ou menos, a minha mãe chegou para mim, eu atleta de natação, ela falou que ela não ia mais conseguir, no ano seguinte, me bancar na natação. Ela era professora de educação física, salário complicado, já comecei a fazer muitas viagens com 10 anos para nadar, e ela falou, não vou conseguir, a não ser que a gente consiga um patrocínio. E eu perguntei para ela, mas o que é um patrocínio? Eu com 10 anos sabia que era um patrocínio. Falou, me explicou mais ou menos, que era conseguir alguém que bancasse para eu poder continuar no esporte. Tá bom, fiquei com aquela informação na minha cabeça. Passaram algumas semanas, a gente estava no Parque dos Patins, na Lagoa, e quem que estava lá? Adriana Bombom. A Adriana Bombom, ela era assistente de palco da Xuxa, no Planeta Xuxa. E aí eu falei, cara, eu vou lá falar com ela. Fui lá falar com ela e cheguei para ela e disse o seguinte, ó, eu preciso falar com a Xuxa, eu quero falar com a Xuxa. E eu acho que ela entendeu que eu queria assistir o programa da Xuxa. E ela me deu as coordenadas de como eu fazia para assistir o programa da Xuxa. Beleza, peguei aquela informação, falei para minha mãe, a gente precisa ir lá falar com a Xuxa. Ela falou, Arthur, duas coisas para te falar. Primeiro, tu não vai conseguir falar com a Xuxa. Segundo, ela não vai te patrocinar, se é isso que você está pensando. Eu falei, não, mas a gente precisa ir lá falar com ela, precisa ir lá falar com ela. E eu com 10 anos, a gente precisa ir lá, precisa ir lá. Ela falou, Arthur, não vai acontecer. E eu continuei enchendo o saco dela, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, até que ela falou, tá bom, eu vou te levar lá, mas você não vai conseguir. Mas a gente vai, só para você ver que não vai funcionar. Eu falei, então tá bom, me leva. Chegamos lá. Quando eu cheguei no Projac, eu me deparei com uma coisa meio óbvia. Não era chegar e entrar. E aí o segurança falou, ó, não dá para entrar, você precisa fazer parte de uma caravana. Eu falei, mas eu preciso falar com a Xuxa. Ele falou, não, tem que fazer parte de uma caravana. Me deu um papel, falou, ó, entre em contato com isso aqui, e aqui você vai conseguir se inscrever numa caravana e vai voltar. Eu falei, não, eu tenho que falar com a Xuxa hoje.
Eu preciso falar com ela, é muito importante. E fiquei enchendo o saco do segurança. E falou, vamos fazer o seguinte então, fica aqui. A Xuxa gravava vários programas durante o dia. No final, se tiver alguém faltar em alguma caravana, eu deixo vocês entrarem. Fica esperando aí. Beleza, fiquei lá esperando. O tempo foi passando, e de tempo em tempo a minha mãe falava, Arthur, vamos embora. Falei para você, não vai dar certo, vamos embora, cara. Não vai conseguir falar com ela. Eu falei, não, mãe, vamos ficar. E ela falou, vamos embora. Não vai dar certo, Arthur, vamos embora. E eu ficando. O dia foi passando, chegou a noite, na gravação do último programa, o segurança chama a gente, fala, vem cá. Faltou uma pessoa. Vocês querem entrar? E aí eu pergunto para vocês, coincidência ou Deus? Uma pessoa faltou. E a gente entrou. Entramos, e eu, com aquele, dando de cara com aquele mundo que eu não conhecia, aquele universo, televisão, aquela coisa gigante e tal, só via na televisão, eu era muito fã da Xuxa. Comecei a brincar, tinha 10 anos, brincando nos brinquedos, esqueci o que eu fui fazer lá. Até que, de repente, eu lembrei. Falei, cara, eu vim aqui com um objetivo. Eu vim aqui para falar com a Xuxa. Aí cheguei numa paquita, falei, eu preciso falar com a Xuxa. É muito importante o que eu tenho para falar com ela. E aí é que eu acho que entra Deus assim muito forte. Porque qual a chance de uma paquita escutar uma criança de 10 anos, sei lá quantas crianças tinham no programa, todo mundo queria falar com a Xuxa. E eu lembro que eu olhei no olho dela e eu falei, eu preciso falar com a Xuxa, e é hoje. E ela falou, tá bom, então fica aqui atrás de mim, quando der um intervalo eu vou te levar até a Xuxa. Tá, fiquei lá, esperando. Deu um intervalo, ela pegou na minha mão, me levou até a Xuxa, não, me levou até a escada do Xuxa Park, me botou na escadinha e falou assim, espera que a Xuxa já vem. Fiquei lá esperando, Xuxa veio, sentou do meu lado, eu fiquei olhando para a cara dela, tipo, cara, a Xuxa. Ela botou o microfone do lado e falou, você queria falar comigo? E eu comecei a contar minha história para ela, que eu nadava, que eu era atleta de natação, que eu era campeão, que era isso, que era aquilo, que eu precisava de ajuda, que minha mãe não tinha dinheiro e tal. Ela falou, vai lá na frente, dá o seu nome, no final do programa eu vou te chamar. Falei, tá bom, fui lá, dei meu nome e continuei brincando, esqueci. Achei que quando acabasse o programa inteiro, ela ia me chamar. E ela começou a agradecer. Obrigado, caravana de não sei de onde, obrigado, caravana de não sei de onde, obrigado, caravana de... Mas antes de acabar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E aí falou meu nome. E aí aconteceu isso aqui, ó. Eu queria chamar o Arthur Queiroga. Vem cá, Arthur. Ele faz natação no Grajaú Tênis Clube. E como o clube não paga nada... Grajaú Country Club. Country Club, ok, Grajaú Country Club, aqui a gente botou Tênis Clube, então tá errado. E o clube não paga nada pro Arthur e ele precisa de um patrocinador, ok? Porque ele nada já há 4 anos e ele já tem mais de 60 medalhas. E ele não tem como continuar fazendo isso se ele não tiver um patrocinador. Então, se você que está vendo o nosso programa tiver a fim de patrocinar o Arthur, liga para onde, hein, Arthur? 595-0820. 4 anos já. Arthur, tu tem quantos anos? 10. 10 anos. E é claro que você quer continuar, né, Arthur? É. Poxa vida, então, olha... Você vê o bilhetinho ali, um passarinho ali, diz ali, se for até R$1.000 é Marlene que paga. Isso vai ser no nome da Sasha, tá? Ok? Então, você já tem uma patrocinadora, a Sasha. Ok, Arthur? Legal? Beleza. Então depois, Kátia, você fala aqui, tá? Você fica pra falar ali com a Marlene. E aí eu te pergunto, qual a chance disso acontecer? Qual a chance de com 10 anos você ir lá, procurar a Xuxa, falar com a Xuxa, ela te escutar e ela te patrocinar? E se eu tivesse escutado a minha mãe? Porque era uma coisa óbvia. Minha mãe tinha 10 anos, minha mãe falando que não ia dar certo. Eu podia ter escutado ela. Era o mais comum acontecer. Como que eu estaria hoje pensando, e se eu tivesse esperado? Será que eu teria entrado? Será que eu teria falado com a Xuxa? Será que teria acontecido alguma coisa? Eu ia ficar sempre nessa. Será? E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte. O que você tem calado aí dentro de você? O que você tem deixado de fazer
na sua vida? Todo esse tempo. O que você deixou aí dentro de você que alguém falou para você que você não era capaz? Que você não ia conseguir? Que era maluquice, que era bobeira? O que tá aí dentro de você? Você sabe o que é. Eu, com 10 anos, eu entrei pobre, com fome, e saí de barriga cheia e rico para um menino de 10 anos. Imagina, em 98, você receber R$1.000 por mês para você fazer o que você ama, que é nadar. Com 10 anos. Cara, R$1.000 era muito dinheiro naquela época. Era muita, muita, muita coisa. Só que assim, eu sempre tive uma coisa muito, muito bem definida na minha cabeça. Eu sabia o que eu queria e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa por aquilo. Eu tinha um objetivo. Porque na minha cabeça é o seguinte, não basta ter fé. Muita gente tem fé. Só que fé sem ação é fé morta. Nada acontece. Você fala, Deus vai fazer. Gente, deixa eu falar uma coisa, Deus já fez. Se você não acessou ainda o que Deus te prometeu, é que você não fez sua parte. Ele já fez, já está disponível para você. A questão da Xuxa é o seguinte, Deus colocou no meu coração que a Xuxa ia falar comigo. Ou seja, ele já tinha feito. Se eu tivesse ido embora, eu não ia acessar. Estava disponível para mim. Ele já tinha colocado no meu coração, mas se eu tivesse ido embora, a culpa era quem? Deus ou minha? Que não fiquei até o final, que não insisti. A gente desiste muito fácil. A gente fala, não, eu acredito, eu tenho fé. Mas a gente não faz nada. A gente não faz nada diariamente para se aproximar do que a gente quer, do nosso sonho, do nosso objetivo. A gente não faz nada. A gente só coloca na conta de Deus. Não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus já fez. Eu, desde pequeno, com 10 anos, eu morava na Zona Norte, treinava na Zona Sul, ia de ônibus sozinho, desde os meus 11 anos, todos os dias. E 3 vezes na semana, 4h30 da manhã, eu já estava na piscina treinando. Eu tinha 11 anos. Só que eu sabia o que eu queria. E eu sabia que para eu atingir o que eu queria, eu precisava fazer alguma coisa. Para mim era muito mais difícil. Eu morava na Zona Norte, a maioria das pessoas moravam na Zona Sul, dos meus amigos da natação. Para eles era mais fácil. Eu não. Eu tinha que querer muito fazer aquele negócio dar certo. Só que eu queria muito fazer dar certo. E quando a gente ama o que a gente faz, a nossa entrega é diferente. É diferente. Por isso que é muito importante você fazer o que você ama. E aí estava tudo certo na minha vida, eu com 11 anos, treinando, tal, maravilha, patrocinado pela Xuxa, até que quando eu tinha 13 anos, eu me machuquei. Machuquei meu ombro, tive que parar de uma hora para outra de nadar. Interrompemos o contrato com a Xuxa, para de nadar. E para mim aquilo ali foi muito dolorido, porque era o que eu amava fazer. E eu tive que parar, do nada, parei de nadar. E aí parei de nadar e tentava voltar, fazia fisioterapia, tentava voltar e nada, não conseguia. E toda vez que eu fazia o tratamento, estava melhor, ia tentar voltar a nadar, me machucava de novo. E aquilo foi me deixando triste, foi me frustrando. E as pessoas à minha volta falavam, Arthur, desiste, cara. Não tem mais como você voltar a nadar. Você não consegue, você faz o tratamento, volta a nadar, se machuca. Faz o tratamento, volta, se machuca. Não tem mais o que fazer. Desiste. Só que dentro do meu coração alguma coisa falava, cara, não acabou, eu vou continuar. E eu continuei fazendo tratamento. 2 anos depois, não foram 2 dias, não foram 2 semanas, não foram 2 meses. 2 anos depois, eu consegui voltar a nadar. E aí, quando eu consegui voltar a nadar, eu me deparei com outra situação, que foi o quê? Eu era o último na minha categoria, na minha cidade, que era no Rio. Parecia que eu tinha desaprendido a nadar. Eu caí na piscina e não conseguia nadar. Não conseguia. Então eu saí de campeão para último colocado na minha categoria. E aí todo mundo falava, tá vendo? Eu te avisei. Não vai dar certo, não vai acontecer. E ali naquele momento eu entendi uma coisa. A importância do treino. Tudo, absolutamente tudo que você faz, que você treina, tudo, qualquer coisa você vai ficar bom. Qualquer coisa. E a pergunta é, o que você anda treinando? Você é uma pessoa que reclama o tempo inteiro? Você vai ficar bom em reclamar. Você é uma pessoa que vê problema em tudo. Sabe aquela pessoa que você conta um negócio, ela te dá 10 problemas, você até se arrepende de ter contado para ela. Porque ela já te trouxe vários problemas, várias situações que você nem tinha pensado. Você fala, cara, calma aí. E tem aquela pessoa que você conta uma coisa, conta um problema, ela te dá 10 soluções. Por quê? Porque o olhar dela está treinado para isso. Ela é boa em achar solução. A outra é boa em achar problema. O que você anda treinando? Para onde está direcionado o seu olhar? Para o positivo ou para o negativo? Porque você vai ficar bom.
E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu quero voltar a treinar, a nadar em alto nível. Para isso, eu preciso parar de estudar 1 ano. Posso. Eu vou treinar todos os dias de manhã e de tarde, sem intervalo, sem feriado, sem final de semana, todos os dias para eu poder voltar a nadar em alto nível. E ela falou, cara, se é isso que você quer, vai. E eu comecei a treinar todos os dias. Lembra que esse ano foi o ano de 2006. Eu era o último atleta da minha cidade. Era o último colocado. E comecei a treinar. No final do ano de 2006, eu já era o melhor atleta da minha cidade e era o 5º melhor atleta do Brasil. E aí, em 2007, no ano seguinte, eu voltei a estudar, né? Não tinha o que fazer, e comecei a dividir o meu tempo entre estudo e treino. E treinei, dando o meu melhor. Chegou o final do ano, eu era campeão estadual no Rio de Janeiro e já era o 3º melhor atleta do Brasil na minha categoria. Chegou 2008, beleza, 2008 treinando. No meio do ano de 2008, fui nadar um brasileiro, eu já era vice-campeão brasileiro e já era campeão estadual, ganhei 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. 2008, mês de 2008. E aí foi nessa competição aqui que eu fiz essa medalha, ganhei essas medalhas. E aí, quando tudo parecia que estava tudo certo, tudo andando, natação acontecendo, de repente, mais um daqueles encontros. Coincidência ou Deus? Estava eu andando na rua, voltando de um treino, entre uma competição, o brasileiro e o estadual, e esbarrei com um ator que infelizmente já faleceu, o Antônio Firmino. Esbarro com ele na rua e ele fala, Arthur. E ele fala, cara, você é ator? Eu falo, cara, não sou ator. E ele fala, mas você tem vontade de ser ator? Aí eu falo, eu admiro quem é ator, eu vejo muito novela, filme, mas eu não tenho tempo, eu sou atleta de natação. Ele fala, cara, é o seguinte, a gente está montando uma peça para pessoas que não são atores, mas que querem ser atores. Anota um número aí e liga para esse número que você vai ter mais informações. Bom, anotei o número, ele foi embora, eu estava com uma amiga, parei, e ela falou, quando chegar em casa eu ligo. Ela falou, não, liga agora para esse número. Tá bom, vou ligar. Liguei, quem atendeu foi o Marcelo, que era o produtor do Espaço Cultural do Felipe Martins, que era esse lugar. E aí ele falou, cara, eu contei a história toda para ele, esbarrei na rua aqui com o Antônio Firmino e tal. Ele falou, onde é que você está? Eu falei, eu estou na esquina da Voluntários da Pátria com a Praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou, cara, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Aí, coincidência ou Deus, parte 3. Eu estava na rua, exatamente na rua, do Espaço Cultural, que era Voluntários da Pátria, número 39. Aí ele falou, cara, vem aqui, você está praticamente no Espaço Cultural. Eu falei, tá bom, então vou aí. Cheguei lá, contei a história para ele de novo e tudo mais, e ele falou, vem fazer uma aula experimental para ver se você gosta, não gosta. Eu falei, Marcelo, não tenho tempo, cara. Ele falou, vem qualquer dia, o dia que você puder, você vem. Aí eu sabia que eu ia nadar o estadual no final de semana seguinte e que eu ia ter umas férias para começar a nadar no 2º semestre. Beleza, nadei o estadual, ganhei 7 medalhas, chegou na segunda-feira, fui lá fazer essa aula experimental. Quando eu fiz essa aula experimental, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer dali para frente. E aí você deve estar se perguntando, Arthur, mas você não amava nadar? Sim, eu amava competir naquele momento, porque os 3 anos que eu treinei muito para chegar próximo do lugar que eu queria, que era voltar a ser campeão, o melhor atleta da minha categoria, cara, foi muito cansativo, foi muito desgastante. Eu já não ia para o treino porque eu gostava de treinar. Eu ia para o treino porque eu tinha que ir para o treino. E eu não acredito que a gente tem que fazer coisas que a gente não é feliz, principalmente um trabalho. Trabalho a gente tem que fazer o que a gente ama. E ali eu já não amava, já era desgastante. Eu gostava de estar ali para competir, mas treinar todo dia, de manhã e de tarde, para mim, já era um negócio que não me trazia felicidade. Não era o que eu amava. E aí foi exatamente esse o questionamento que eu fiz. Será que eu amo o que eu faço? Ou eu estou fazendo porque tem que fazer? Você faz o que você ama ou você faz o que você tem que fazer? Quantos aqui amam o que fazem? Trabalham com o que amam? Tem bastante gente que não trabalha com o que ama, hein? Esse foi o principal motivo de eu ter largado a natação e começar a fazer teatro. E aí eu comecei a estudar teatro, larguei a natação, nunca mais voltei. Nunca mais. Fiz a competição, segunda-feira fiz a aula experimental, nunca mais voltei para o treino e comecei.
Quando eu comecei a estudar teatro, todo mundo virou as costas para mim. Minha família parou de falar comigo, minha mãe me abandonou nesse sentido de apoio. Falou, ó, isso aí é coisa de maluco, não vai dar certo. Você não conhece ninguém, vai largar uma carreira já em andamento, em construção, que é a natação, para fazer um negócio que você nem sabe como faz. E a pergunta que eu mais ouvia das pessoas à minha volta era: como você vai conseguir realizar esse seu sonho de virar ator sem nenhum dinheiro e sem nenhum network, sem conhecer ninguém? Não vai dar. Quantos aqui acham que é possível você começar algo novo sem ter dinheiro e sem conhecer ninguém? Pouca gente. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, eu comecei assim. Sem conhecer ninguém, sem dinheiro nenhum, porque ninguém me apoiou. E assim eu comecei. Só que o Marcelo, que é o cara do Espaço Cultural, ele falou para mim o seguinte: ó, eu posso te ajudar. Eu não tinha dinheiro, eu posso te ajudar você aqui no Espaço Cultural, mas eu não vou te dar nada de bandeja. Então, se você quer estudar aqui, você vai ter que trabalhar aqui. E eu comecei a trabalhar. Limpar o espaço, atender, servir café e fazer tudo o que precisava fazer para que eu pudesse trabalhar e estudar lá no Espaço Cultural Felipe Martins. E comecei a fazer isso. E beleza, eu comecei a fazer, eu sempre muito curioso, comecei a fazer muitas perguntas para o Marcelo. Tá, Marcelo, mas como é que eu faço para realmente trabalhar como ator? Eu preciso tirar um registro? O que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa de um registro profissional de ator. Eu falei, tá, beleza. Como que eu faço? Ele, vai demorar 1 ano e meio. 1 ano e meio no mínimo, porque você tem que fazer ou 3 peças, e cada peça demora 6 meses, ou você faz um curso profissionalizante e pronto. Você tira o seu registro. Eu falei, não, Marcelo, 1 ano e meio é muito tempo. Eu tenho no máximo 6 meses. Ele falou, Arthur, 6 meses não tem como. Possível. Como é que você vai tirar com 6 meses? Se uma peça são 6 meses. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir tirar com 6 meses. E ali eu aprendi uma lição muito importante, que é: não deixe a limitação do outro limitar a sua coragem, ousadia e vontade. Você acha que o Marcelo queria o meu mal? Lógico que não, o cara estava me apoiando. Mas dentro da experiência dele, era impossível alguém tirar o registro com menos de 1 ano e meio. E ali eu comecei a fazer. Beleza, me joguei, comecei a correr atrás de um monte de coisa. E uma amiga minha que estudou comigo, eu vi no Orkut na época que ela postou lá um negócio que ia ter uma peça que ela estava fazendo, que precisava de atores novos para fazer. Eles iam fazer teste. E eu tinha 2 meses de teatro e falei, beleza, vou lá fazer esse teste. Abusado, mandei mensagem para ela, falei, como é que funciona esse negócio? Ela falou, vai fazer um teste tal dia em tal lugar. Fui lá fazer o teste. Cara, fui fazer o teste com 2 meses de teatro. Passei na peça. Falei, opa, vou fazer uma peça já. Aí comecei a fazer essa peça, um diretor me viu, me chamou para fazer uma outra peça. Falei, opa, tô com 2. Mais a do Marcelo, 3. Chegou dezembro, final do ano, o que aconteceu? Eu tinha as 3 peças feitas. Eu falei, Marcelo, consegui. Pronto, posso já dar entrada no meu registro profissional. Ele falou, Arthur, que loucura, cara, como é que você conseguiu isso? Com 5 meses, não foram nem 6 meses, foram 5 meses. E ali eu tive a certeza, foi ali que eu aprendi. Não deixar a limitação do outro limitar a minha coragem, ousadia e vontade. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque o outro limita a gente. Fala, cara, você não vai conseguir, você não vai ser capaz. E por quê que a gente não vai ser capaz? Por que a gente não vai conseguir? E eu não deixei. E assim eu tirei meu registro. E aí, depois disso, passado, chegou a hora de mais um encontro desse. Coincidência ou Deus. Era final do ano, eu fui numa festa, e lá no Rio de Janeiro tinham vários famosos e tal, e aí encontrei o Thiago Martins lá. Thiago Martins, para quem não sabe, é ator do Nós do Morro. Nós do Morro era um projeto social que tinha dentro da favela do Vidigal, que era patrocinado pela Petrobras, e tinha os melhores professores de teatro que tinham. Era uma escola muito boa, mas você tinha que fazer um teste. Você não pagava nada, só que você tinha que fazer teste. Perguntei para ele como é que fazia, ele me explicou o dia e tal. Fui lá fazer a inscrição, fiz a inscrição, voltei para fazer o teste. Eram sei lá quantas 1000 pessoas, isso em janeiro de 2009. Eram sei quantas 1000 pessoas para 30 vagas. Fiz o teste e passei. Entrei em Nós do Morro. Bom, pensei, vou fazer agora um curso melhor, não vou pagar nada, mas como é que eu vou fazer para me deslocar? Eu não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. Nessa época, a minha família já começou a falar comigo, minha mãe voltou a falar comigo, e eu convenci ela e meu pai de me darem uma moto, financiarem uma moto. E eles falaram o seguinte, tá bom, a gente vai financiar a moto, mas quem vai pagar vai ser você. Eu falei, cara, mas eu não ganho nada ainda. Eu só estou conseguindo estudar sem pagar. Ele falou, não, você que vai financiar. Beleza, o que eu vou fazer? Comecei a procurar, descobri que existia uma tal de figuração. Falei, vou fazer figuração, então. Comecei a fazer figuração na Malhação.
Lá na figuração tinha duas coisas positivas para mim. Uma, que eu ganhava o dinheiro. Segundo, que eu não tinha dinheiro para pagar um curso de TV. E lá eu ficava observando tudo o que acontecia. Como é que funcionava o set, quem eram as pessoas, como é que era aquele ambiente, a luz, câmera, como tudo funcionava. Eu ia lá para isso, para ganhar o dinheiro e para aprender. Eu não ia lá para aparecer. Eu só queria aprender e ganhar o dinheiro, aprender e ganhar o dinheiro. Beleza, comecei a fazer figuração. Comecei a fazer figuração e lá eu aprendi uma coisa. Aproveite todas as oportunidades que Deus te enviar sem questionar. O sonho não virá pronto, a vida não é um fast food. Todas as oportunidades que surgiam na minha vida, eu agarrava com unhas e dentes. E aí tem duas analogias que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Uma é, eu não acredito que existe a grande oportunidade da vida. Eu acho que a vida ela é feita de várias pequenas oportunidades que a gente vai tendo ao longo do caminho, até que isso forma a estrada da sua vida e da sua carreira. A gente perde muito tempo olhando para o lado direito aqui e esperando o elefante, o grande elefante, a grande oportunidade. E do outro lado aqui estão passando várias formiguinhas. Só que quando você está aqui esperando o elefante, você pegou a sua vida e colocou na mão de outra pessoa e de outra coisa. Porque você está esperando, você não está fazendo nada. Você está esperando, você está esperando. E as formiguinhas que estão passando aqui, você pode decidir e falar, cara, eu vou seguir essas formiguinhas, eu vou agarrar essa pequena oportunidade. E essas formiguinhas, muito provavelmente, elas vão te levar até o elefante. Então, é muito mais sobre você estar atento a tudo que acontece na sua volta do que você ficar esperando uma grande oportunidade, aquilo que você acha que é o que você merece. Todas as pequenas oportunidades te levam para o lugar onde você quer. E assim eu fiz, comecei a construir minha carreira com isso. Comecei a fazer figuração, depois de figuração comecei a fazer um elenco de apoio num filme, depois fiz uma participação no outro filme do Roberto Bom Tempo, comecei a fazer várias participações dentro da TV Globo, fiz Malhação, fiz Cama de Gato, Tempos Modernos, Zorra Total, fiz várias coisas. Fui fazendo várias pequenas coisas. E todas essas pequenas coisas me levaram para o meu primeiro personagem fixo, que foi Rebelde. Mas antes de eu falar de Rebelde, eu preciso dizer uma coisa. O que me fez passar em Rebelde foi justamente eu não colocar o peso que eu queria passar em Rebelde, porque eu não queria fazer Rebelde. Eu estava muito focado em passar por uma novela da Globo. Tudo ali já estava encaminhando para isso. Eu já estava fazendo várias participações na TV Globo. Então, quando surgiu a oportunidade do Rebelde fazer o teste, eu falei, cara, eu não quero fazer. E muito provavelmente foi isso que me fez passar. Não crie expectativas, elas são responsáveis pelas maiores frustrações. Então, o fato de eu não ter colocado a expectativa naquilo foi o que fez eu conseguir conquistar a oportunidade de fazer Rebelde. Porque eu via no teste todo mundo botando, cara, vai mudar minha vida, isso aqui vai mudar a vida da minha família. E eu não, eu só ia lá, fazia o meu melhor e ia embora. Eu não queria passar. E lembra que eu falei que eu agarrava todas as oportunidades com unhas e dentes? Como é que surgiu a oportunidade do Rebelde? Eu fazia uma peça dos melhores anos das nossas vidas, em 2009. E aí essa peça tinha uma pessoa que era assessora de imprensa, que era a Betinha, que foi ela que me inscreveu no teste Rebelde sem eu saber, eu não queria fazer Rebelde. E ela só me comunicou, tal dia você tem teste do Rebelde. Eu falei, mas eu não vou fazer. Ela falou, não, você vai. Eu falei, não vou, Betinha. Eu estou muito focado aqui, eu quero passar numa novela da Globo. Ela falou, Arthur, eu já escrevi, você vai fazer o teste. Tá bom. Contra a minha vontade, fui lá fazer o teste. Fiz o primeiro teste, passei. Fiz o segundo teste, passei. Fiz o terceiro teste, passei. Fiz o quarto teste, passei. No quinto teste, eram 10 para escolher 6. Falei, cara, agora eu quero fazer esse negócio aqui. Agora não tem jeito. Vou fazer. Beleza, fiz o teste. Passaram alguns dias, me ligaram falando, Arthur, parabéns, o personagem é teu, você passou. E eu, tá tudo feliz, falei, cara, graças a Deus, agora meu primeiro personagem vai dar tudo certo e tal. E quando tudo estava dando certo, mais um encontro, coincidência ou Deus. 2 dias depois que eu passei em Rebelde, eu recebo uma ligação de um produtor de elenco da TV Globo, falando, Arthur, o seguinte, tem um personagem que a gente está há 3 meses testando, ninguém consegue aprovar, nem o diretor, nem o autor, e a gente queria te testar. Eu falei, ó, o seguinte, eu passei já para uma novela na Record, não vai dar para eu fazer. Ele falou, não, vem aqui fazer sem... Você já assinou? Eu falei, não. Então vem aqui fazer, só pôs em cargo de consciência, só para a gente ver. E eu fui lá fazer, era uma sexta-feira. Fiz o teste, beleza, fui embora para casa. Segunda-feira de manhã ele me liga e fala, Arthur, seguinte, o personagem é teu. Aí eu falei, cara,
Passei na novela das 9, era o que eu queria. Falei, não vou fazer Rebelde. Comemorei, falei, cara, graças a Deus, agora é isso. Liguei para minha empresária, falei, ó, liga na Record e fala que eu não vou fazer Rebelde. E agora eu vou fazer a novela das 9. Esquece, tudo que eu queria estava acontecendo. Uma novela na Globo e a novela das 9. Vou fazer a novela das 9. Passou, beleza, ela ligou na Record e falou, ó, obrigado pela oportunidade, realmente a gente não vai fazer. Ok, passaram algumas horas, meu telefone toca, era o Roberto Bom Tempo, um cara que eu tinha feito um filme lá atrás com ele. Ele me liga e fala, Arthur, tudo bem? Roberto. Oi, Roberto, tudo bom? Seguinte, eu vou ser o preparador de elenco de Rebelde. E eu fiquei sabendo que você não vai mais fazer, porque você vai fazer a novela das 9. Eu acho que você está fazendo a grande burrada da sua vida, é um tiro no pé, você não está pronto para fazer a novela das 9. Eu falei, que isso, Roberto? Como eu não estou pronto, fiz o teste, passei, pô, estou pronto. Ele falou, você não está pronto, cara, você vai se ferrar. A novela das 9 vai passar por cima de você, você nem vai ver. Cara, vem para a Record, vem fazer Rebelde, você vai ter mais tempo. Você vai ter mais tempo para você poder se preparar e tudo mais. E aí eu fiquei naquela discussão com ele infinita, até que eu me dei conta de que a minha discussão já não era mais com o Roberto. A minha discussão era com o meu ego. Era o meu ego que queria fazer a novela das 9. Não era mais. Eu já tinha entendido o que ele estava falando. E tudo que ele estava falando fazia sentido. E eu falei, Roberto, fazer o seguinte, deixa eu pensar e daqui a pouco eu te ligo. E desliguei o telefone. E ali eu aprendi outra coisa. Eu aprendi que as decisões mais importantes da nossa vida não podem ser tomadas pelo ego, e sim pelo coração. É óbvio que eu queria fazer a novela das 9. O meu ego queria fazer a novela das 9. Quem ia preferir não fazer a novela das 9 e fazer uma novela que era uma aposta na Record? Ninguém. Era óbvio que era muito melhor naquelas circunstâncias fazer a novela das 9. Só que ali eu aprendi uma coisa muito importante, gente. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí eu pergunto para vocês, quantas decisões vocês estão tomando pelo ego? O que você tem tomado de decisão pelo ego que você se arrepende até hoje? Deixou de falar com uma pessoa que você gosta? Deixou passar uma oportunidade de emprego porque você achou que aquela oportunidade era menor do que você merecia? O que você tem deixado de fazer pelo seu ego? E aí, eu aceitei fazer Rebelde, fui fazer Rebelde, e a recompensa de fazer Rebelde estava aqui, ó. Chegou a minha vez, o seu ninguém vai mudar. É sempre assim que deve ser, meu coração vai ser rebelde para sempre. Esse show aí tinha 80 mil pessoas em Brasília. E aí eu te pergunto, e se eu não tivesse feito o Rebelde? Como é que eu estaria vendo o sucesso daquilo, tomando uma decisão pelo meu ego? Porque quem teria decidido fazer a novela das 9 não era eu, era o meu ego. E aí eu ia ficar assistindo aquilo e falar, caraca, velho, deu certo. E eu lá na novela das 9, de repente nem tinha dado certo, tinha acabado. E aí, beleza, acabou a novela, Rebelde, fiz um telefilme lá na Record, depois fiz uma novela na Record chamada Dona Xepa, que foi uma das novelas que eu mais gostei de fazer. Depois fui para a TV Globo fazer Em Família, uma novela do Manuel Carlos. E ali tem o que eu quero realmente falar, que é decida dar o passo que Deus coloca o chão. Depois de fazer Em Família, me chamaram para fazer Malhação. Quando me chamaram para fazer Malhação, cara, era uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer. Só que como eu tinha feito o Rebelde, eu achei que nunca mais eu ia poder fazer Malhação, porque era o mesmo público. E eu já tinha feito outras coisas na Record, falei, não vai dar para fazer. Quando eles me chamaram, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, eu vou realizar um outro sonho meu, fazer Malhação. Aí eles falaram, Arthur, só tem uma coisa, seguinte, a gente quer que você faça o Duca, mas é um personagem que luta Muay Thai. E é um mestre de Muay Thai. Você luta? Eu nem pensei, falei, luto. Aí ele falou, não, mas Arthur, é sério, você luta mesmo? É um mestre Muay Thai. Eu falei, eu luto mesmo, luto. Eu não lutava nada, nunca tinha feito uma aula de Muay Thai. E aí aí eu perguntei, mas só tem uma coisa, quanto tempo vai ter de preparação? Porque eu estou meio enferrujado, e aí eu vou precisar de um tempo para poder melhorar, voltar no ritmo e tal. Ele falou, vai ter 2 meses.
Eu falei, bom, beleza, 2 meses? 2 meses eu dou conta. Por que eu topei fazer esse desafio? Porque na minha cabeça era o seguinte, se Deus me deu essa oportunidade, se Deus me colocou nesse lugar, é porque Ele sabia que se eu corresse atrás, que se eu me dedicasse, eu ia me capacitar a tempo. Na minha cabeça era muito claro, cara, essa oportunidade surgiu na minha vida agora. Se Ele me deu essa oportunidade, eu sou capaz, eu consigo fazer. E assim eu fiz, contratei um professor particular de Muay Thai e comecei a fazer Muay Thai todo dia, durante 2 meses, às vezes de manhã e de tarde, para aprender. Beleza, passaram os 2 meses, a gente ia começar a gravar, eu já sabia o básico, já sabia posição, já sabia guarda, já sabia como, já entendia um pouco daquele universo. Óbvio que ao longo do tempo, das gravações, durou mais de 1 ano, a gente foi aprimorando, ficando cada vez melhor naquilo. Mas, o que me deixou mais orgulhoso no final, assim, quando acabou, foi que em nenhuma cena de luta a gente teve dublê. Nenhuma cena de luta. E lutas como essa aqui, ó. É o garoto de ouro da Academia do Kael, Tuca! O veneno da Khan Cobra! Senhoras e senhores, a emocionante final do Warriors! Por isso que eu reafirmo, decida dar o passo que Deus coloca o chão. Isso para mim é muito claro. Muito claro. Imagina, se eu tivesse deixado de fazer, na hora que me ligaram, Arthur, a gente quer que você faça malhação, mas tem um porém, precisa lutar. Se eu tivesse falado, não luto, eu tinha perdido a oportunidade, pô. A gente cria o problema muito antes. A gente fala, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não sei fazer. Sem nem perguntar quanto tempo você precisa para se capacitar, pô. A minha pergunta foi muito clara, quanto tempo eu tenho? 2 meses. Falei, pô, 2 meses dá tempo. Dá tempo, nem que eu fique fazendo Muay Thai o dia inteiro, o tempo todo, 24 horas por dia, mas eu vou aprender a lutar. Deus me deu essa oportunidade, não fui eu que fui lá. Deus me deu, pô, vou fazer. E aí, beleza, depois disso fiz Dança dos Famosos e tudo mais. E aí, em paralelo à Dança dos Famosos, eu tive mais um desses encontros. Tô saindo de um ensaio da Dança dos Famosos para beber água, saí e dou de cara com o Jorge Fernando, um ex-diretor da TV Globo, que infelizmente já faleceu. Saí de cara com ele, nunca tinha visto ele pessoalmente assim, olhei e desviei o olhar, né? Falei, não sei como é que é. Ele falou, Arthur? Aí eu falei, eu? Aí ele, você, cara. Ele, cara, você é o personagem, é a cara do personagem que eu tô precisando. Eu falei, eu? Ele falou, você, vem cá. Entra agora no carrinho aqui, que a gente vai numa reunião. Aí eu falei, não, mas é que eu tô ensaiando pro dança. Ele falou, não, rapidinho, vamos lá. Aí eu entrei na sala e falei, Mayara era minha parceira no dança. Eu falei, o Jorge Fernando tá me chamando para ir numa reunião aqui, eu já volto. Ela falou, como a gente tá ensaiando? Eu falei, ele tá mandando eu ir, eu tenho que ir. Aí fui. Entrei no carrinho e tal, cheguei na reunião, a sala de reunião, uma mesão assim, comprida, e aí vários executivos da TV Globo, Valci Carrasco lá, ele entrou daquele jeito dele e falou assim, achei o nosso Osório. É ele, Arthur vai fazer o Osório. Eu falei, eu vou fazer? Vai fazer. Personagem da novela das 6, Eta Mundo Bom, e assim eu consegui o papel da novela das 6. Só que as pessoas falam, cara, as oportunidades chegaram até você? Você esbarrou nas oportunidades? Sim, eu esbarrei em algumas oportunidades, mas eu só esbarrei porque eu estava em movimento. Eu não estava parado e as oportunidades bateram em mim e falei, eita, agora eu vou fazer. Não, eu estava fazendo. Eu estava buscando, eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava indo atrás. Eu estava fazendo. Por isso que as oportunidades bateram até mim. E aí, beleza, tudo certo, fiz Eta Mundo Bom, novela maravilhosa, mau sucesso. Acabou a novela, eu falei, agora eu vou me dedicar à minha carreira musical. Já tinha 3 anos que eu estava longe. Falei, não, agora eu vou fazer isso. Vou parar um pouco a minha carreira de ator e vou me dedicar à minha carreira musical. Como sempre, tudo que eu faço,
vou correr atrás e vou conseguir. Comecei a correr atrás. Quando eu vi, eu já estava contrato assinado com a Sony. O Alexandre Carlo, que era o vocalista do Nat Roots, estava produzindo o meu disco. O Fausto me chamou para fazer o lançamento do meu disco no programa dele. Eu falei, cara, tá tudo acontecendo, tá perfeito. Não tem cenário melhor. E aí, quando tudo estava indo tão bem, meu primeiro tombo. Perdi meus superpoderes. É a primeira vez que eu vou contar isso. Na verdade, é a segunda já, mas vou contar aqui para vocês. Tudo dando certo. Fizemos lá uma passagem de som maravilhosa no programa do Fausto, tudo lindo, tudo perfeito. Beleza, eu estava tão seguro que acabou a passagem de som, eu fui para o camarim, dormi, descansei. Chegou a hora do programa, me chamaram, eu fui lá. Fausto mandou eu entrar, passou um VT da minha história, trajetória, minha família, tudo lindo. Aí ele falou, agora vamos para o primeiro musical, né? Entrei para o primeiro musical, comecei, peguei o microfone, fui interagir com a plateia, não saía nada. Aí eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo errado. A música começou, eu não ouvia a música, eu ouvia só tipo uns barulhos assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu falei, mas não vou parar, vou continuar. E continuei. Fiz a apresentação até o final. É uma coisa bem óbvia, né? Você vai cantar, você não está se ouvindo, não está ouvindo nenhum instrumento melódico, você não sabe nem o que você está fazendo. Resultado, foi uma bosta. Foi horrível. E aí o Fausto percebeu que alguma coisa estava acontecendo diferente do que tinha acontecido no ensaio. Acabou o musical, o Fausto encerrou, agradeceu e eu saí. Quando eu saí, eu pensei, cara, nunca mais eu vou ser o mesmo, porque isso nunca tinha acontecido. Tudo que eu fazia na minha vida dava ou igual eu imaginava, ou muito melhor do que eu imaginava. Nunca tinha acontecido de eu tentar fazer um negócio e não acontecer. E ali, cara, eu perdi meus superpoderes de verdade, assim. Que era a coragem, a ousadia de fazer acontecer. Eu entrei numa depressão muito braba, muito profunda, assim. Fiquei dias sem sair de casa. Muita vergonha de ir na rua, encontrar as pessoas e ver, será que elas vão falar de mim, me olhar, vão fazer gracinha, deboche. E eu fiquei alguns dias, para não falar meses, porque foram 3 meses, em casa eu não saía para nada. Fiquei muito mal, muito, muito, muito mal. E aí, beleza, estava nessa depressão, recebi uma ligação do Valci Carrasco me chamando para fazer a novela das 9, O Outro Lado do Paraíso. Não tinha o que fazer, né? Eu precisava trabalhar, não dava para negar. Resolvi dar uma pausa, abandonar praticamente a carreira da música e voltar para a minha carreira de ator. E aí, esse foi o personagem, que foi o Diego. E aí, quando eu estava logo no início da novela, eu conheci minha ex-esposa e eu me apaixonei muito por ela, né? E aquela paixão, e logo depois veio a minha filha, e eu achando que tinha curado aquela depressão, né? Mas não, ela voltou, eu comecei a ficar totalmente desconectado de tudo de novo. E aí, como perder todo o dinheiro, toda a fama e network do dia para a noite? Como fazer isso? Pois é, óbvio que não foi do dia para a noite, né? Eu fui cavando a minha cova ali ao longo do tempo, mas perdi tudo, 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 tudo. E o mais dolorido foi saber que os 12 anos de carreira que eu tinha construído, eles não estavam mais valendo nada, absolutamente nada, por conta de um erro pessoal meu. E ali eu fui totalmente cancelado. Acabou. Ali eu achei que realmente não ia ter mais nada que eu pudesse fazer, porque os meus amigos todos se afastaram, as pessoas que conviviam comigo, ninguém queria mais falar comigo, nenhuma marca queria se associar a mim. Todo mundo desapareceu e eu fiquei sozinho, assim, muito sozinho. E eu pensei que ali a minha vida tinha acabado, que nunca mais ia poder voltar a fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era arte. E eu passei durante 2 anos ali orando muito, pedindo a Deus uma oportunidade para poder, né, mostrar coisas diferentes, poder mostrar o meu talento, enfim, tudo mais. E nada acontecia, até que pintou o BBB 22. E aí o mesmo muro que separa você dos seus sonhos é o muro que separa você dos seus medos. O mesmo muro que separa você dos seus medos é o muro que separa você dos seus sonhos. Eu queria muito entrar no Big Brother. Eu entendi. Logo quando surgiu o Big Brother, eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu precisava. Porque eu nunca entraria no Big Brother antes. Mas naquele momento era o que eu precisava. Era uma solução muito radical de tudo. Era uma exposição necessária. Só que eu tinha muito medo. Muito medo. Porque quando surgiu o convite, já rolava já na internet, tipo, se o Arthur entrar, entrou, saiu.
A gente vai tirar ele na primeira semana com a maior rejeição da história. Esquece, entrou, saiu. E eu falava, cara, eu não vou ter tempo, eles não vão deixar, as pessoas não vão deixar. E beleza, eu fico com aquele medo e com aquela vontade. E aí cheguei, fui dividir com a Maíra. Falei, me convidaram pro Big Brother, mas acho que eu não vou, não. Já achando que ela fosse falar para mim, eu acho que você não deve ir, não. Ela falou, não, eu acho que você tem que ir. Eu falei, mas cara, as pessoas não vão deixar eu ficar lá. Não, acho que você tem que ir, cara, vai, você tá seguro de você. Porra, se joga, vai nessa. Beleza. Aceitei o desafio, fui pro Big Brother. Cheguei no Big Brother, entrei 3 dias depois, porque eu peguei Covid. Quinta-feira entrei no programa e ali, cara, Deus já foi muito bom comigo. Eu, quando entrei no programa, eu sabia que eu não estava sozinho. Eu lembro da sensação de eu entrando assim na porta. Quando eu entrei, eu tinha um negócio ali que estava acontecendo diferente. Eu lembro que antes de eu entrar, eu estava orando assim atrás da porta e pedi para Deus, por favor, Deus, entra comigo, não me deixa sozinho nenhum minuto, só quero tempo. E entrei. E no primeiro dia, Deus já foi muito maravilhoso comigo, porque tinha uma prova de imunidade, o DG me escolheu para fazer com ele, fizemos a prova, ganhamos a prova, e ali eu garanti mais uma semana na casa. E todo mundo me pergunta, qual o momento mais importante do programa para você? Esse. Mas não foi o paredão com a Jade? Não. Mas não foi a final? Não. Foi esse, porque se não tivesse acontecido isso na primeira semana, eu tinha saído. Não ia ter todo o resto. Então, o momento mais importante do programa para mim foi esse. No primeiro dia que eu entrei no programa, participei de uma prova de imunidade e ganhei essa prova. Na semana seguinte, na segunda semana, eu dei a sorte, que eu não acredito em sorte, mas eu dei a sorte da votação ser aberta. Eu contei o número dos votos das pessoas, eu nem ia votar na Jess, mas eu sabia que o meu estava na reta. Eu falei, cara, se eu não votar na Jess, eu vou paredão, vou sair. Votei na Jess foi paredão, eu não fui. Nossa, mais uma semana na casa, eu estava ganhando tempo. Chegou a terceira semana, não teve jeito. Jade foi lá e me botou no paredão. Falei, agora acabou, já era. 3 semanas, nem dá tempo 3 semanas. Vou sair, mas tá bom, pelo menos eu vim, tentei, dei o meu máximo, não vai ser possível. Ok, chegou o dia do paredão, não saí. Falei, caraca, não saí, mano, será que aconteceu alguma coisa errada? Impossível. E aí, beleza, fui pro outro paredão, voltei. Falei, não saí de novo. E à medida que o tempo foi passando, eu fui batendo no paredão, fui voltando, fui batendo no paredão, fui voltando. Eu não me achava favorito e nem imbatível, mas alguma coisa eu pensava assim, cara, alguma coisa eu estou fazendo de certo aqui. Porque não é possível, eu estou batendo no paredão e estou voltando, as pessoas falaram que eu ia bater, ia sair com a maior rejeição e eu estou ficando. E beleza, e aí foi passando o programa, e eu me dedicando às provas e tentando fazer a leitura do jogo, e o jogo foi passando. E à medida que foi passando, eu ia ficando mais feliz por estar, mas também o desgaste emocional ia aumentando. Porque à medida que chegava às segundas-feiras e eu tinha que, toda segunda-feira, me justificar, desmontar a história que eles criavam na cabeça deles e lembrar de todos os fatos para poder falar, era uma coisa que tomava ali uma energia. O emocional já estava totalmente abalado. Eu sei que no final do programa eu estava chato pra cacete, só queria dormir, só mal-humorado, mas, gente, eu não tinha mais nada para dar. Tudo que eu tinha para dar, eu já tinha dado. Não aguentava mais. E aí chegou no final, quando eu vi, eu estava na final do programa. E aí eu pensei, cara, cheguei na final, tá ótimo, cara, estou entre os 3. E aí as pessoas perguntam para mim, você em nenhum momento achou que você ia ganhar o programa? Eu falei, não, nem na final, não. A única hora que eu acreditei que eu ia ganhar o programa foi nessa hora aí. Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou esta edição. Você não tem ideia do que você está falando. Numa edição que teve personagens riquíssimos, únicos, você foi protagonista. Você representou a disputa. Você foi o jogador. Você esteve no centro da batalha entre as torcidas. Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Obrigado, Diego! Obrigado, Diego!
E ali foi a hora que eu realmente acreditei que era possível ser campeão do programa. E aí, eu queria deixar essa frase aqui para vocês. Se você acha o preço da vitória muito alto, espere até receber a conta do arrependimento. Que é exatamente o que eu falei várias vezes aqui ao longo. E se eu não tivesse entrado no programa? E se meu medo tivesse me paralisado? E se? E se? Hoje, depois do programa, eu me encontro numa situação muito parecida lá de trás, quando eu parei de nadar e comecei a fazer teatro. Eu decidi que eu não queria atuar no momento. Eu recebi várias propostas, inclusive da TV Globo, para fazer novela. E eu disse não. Falei, não é isso que eu quero fazer agora. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero investir na minha carreira musical, eu quero investir no meu lado business, eu quero levantar negócio. Inclusive, de 14 a 17 de junho agora, a gente está lançando uma empresa chamada Sempre Leve, lá na Naturaltech, que é a maior feira de produtos naturais da América Latina. Vamos lançar alguns dos nossos produtos da Sempre Leve lá. E eu falei, eu quero isso que eu quero fazer agora. E as pessoas falam, cara, por que você vai fazer isso, velho? Você é maluco. Vai fazer, você recebeu várias propostas para atuar, por que você não vai fazer? Eu falei, porque não é o que eu quero fazer agora. Eu quero fazer outra coisa, mas não vai dar certo. E aí, cara, eu já ouvi essa história antes. Só que a diferença é que eu não me guio pelo que as pessoas acham, pela opinião dos outros. Eu me guio pelo que está dentro de mim, o que eu sinto vontade de fazer. A gente nasce e a gente morre. Entre nascer e morrer, o que a gente faz? Vive. A gente vive. Feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre o sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês estão vivendo? De verdade? Estão deixando o ego de lado e estão fazendo o que vocês amam fazer? Sem se comparar com os outros, sem querer a vida do outro? Vocês estão vivendo? Não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. É isso. Obrigado, gente.